solidão de Deus. O título dessa mensagem talvez não seja suficientemente claro para indicar o seu tema. Isso se deve, em parte, ao fato de que hoje em dia bem poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Dos que leem ocasionalmente a Bíblia, bem poucos sabem das grandezas do caráter divino, que inspira temor e concita a adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, não obstante, cheio de misericórdia. Muitos acham que pertence ao conhecimento comum, contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, sua natureza, seus atributos, como estão revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos degenerados. Deus é o único na excelência do seu ser. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? A Bíblia diz: no princípio Deus, houve tempo, se é que se lhe pode chamar tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio Deus, não existiu o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra, que lhe ocupasse atenção. Não existiam os anjos, que lhe entoassem louvores, nem o universo, para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus, e isso, não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Se o universo, ou anjos, ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda, pelo que essencialmente a sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano da sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada, senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Será que alguns de vocês imaginam que fomos além do que nos autorizam as Escrituras? Então o nosso apelo será para a lei e o testemunho. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendiga o nome da sua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisava dessa glória externa de sua graça, procedente dos seus redimidos, porquanto é suficientemente glorioso em si mesmo sem ela. Que foi que o moveu a predestinar seus eleitos para o louvor da glória da sua graça? Foi como nos diz Efésios 1:5, o beneplácito da sua vontade. Sabemos que o elevado terreno que estamos pisando é novo e estranho para quase todos que estão ouvindo. Por esta razão faremos bem em andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras. No final de Romanos capítulo 11, onde o apóstolo conclui sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e soberana graça, pergunta a ele: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? A importância disso é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus nada ganha da nossa parte. Se fores justo, que lhe darás? O que receberás da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Mas certamente não pode afetar a Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. De mais a mais, vamos além. Nosso Senhor Jesus Cristo não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial e a glória essencial do seu ser, nem pelo que fez, nem pelo que sofreu. É certo, bendito e gloriosamente certo, que Ele nos manifestou a glória de Deus, porém nada acrescentou a Deus. Ele próprio declara expressamente, e não há apelação quanto às suas palavras: não tem outro bem além de ti. Ou em outra versão: a minha bondade não chega a ti. Em toda a sua extensão, este é um salmo sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançou os seus santos na terra. Mas Deus estava acima e além disso tudo, pois unicamente Deus é o bendito.
É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestamos isso e não ousamos fazê-lo nem por um momento, mas isso tudo tem que ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Todavia, se assim lhe aprovesse, Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Que o fizesse ou não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo antes de ser chamado à existência a primeira criatura. O que são para ele todas as suas criaturas, mesmo agora? Deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta.